sejam muito bem-vindos à terceira e última parte desta nossa saga sobre o Milagre do Sol. Até agora já lemos bastantes testemunhos oculares e vimos a contextualização histórica do Milagre do Sol que aconteceu em Fátima a 3 de outubro de 1917. Hoje vamos pegar na informação que já temos e vamos procurar possíveis explicações para este fenómeno. Como é que podemos explicar a informação contida nos testemunhos oculares? Será que estes relatos foram fruto de uma alucinação coletiva? Ou terá o fenómeno uma explicação atmosférica? Para saberem a resposta a estas e outras questões, não percam o episódio de hoje do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar o episódio de hoje. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Podes explicar? Tu perguntavas há pouco, Gonçalo, a alucinação coletiva. Qual é o problema com a explicação de uma alucinação em massa? Bom, para já, deixo aqui o desafio para quem nos ouve. Tanto quanto eu pude investigar, não serve de prova, não é? Porque é uma ausência de evidências, mas nunca encontrei uma evidência científica de que a alucinação seja algo coletivo em vez de individual. Encontra-se na internet muita informação sobre alucinações individuais, mas esta expressão alucinação coletiva não parece ser científica, mas fica aqui aberto o desafio. Se algum psicólogo nos está a ouvir, por favor, digam-nos, respondam-nos esta pergunta valiosa. A alucinação coletiva é um conceito científico em psicologia ou não? Gostávamos de saber. E eu acrescentava aqui uma questão, tendo sido uma alucinação de várias pessoas ao mesmo tempo, é estranho que os testemunhos sejam tão coerentes. Ou seja, sendo uma alucinação, eu estaria à espera que fossem coisas muito mais loucamente discordantes umas das outras. Sim. É verdade. do que a quantidade de microdetalhes que, embora discordem ligeiramente, no geral, estão bastante de acordo uns com os outros, não é? Quer seja a duração do fenómeno, quer seja a questão do Sol ser possível de ver sem aleijar. Portanto, há uma série de detalhes pequenos que seria estranho se as pessoas estivessem todas a alucinar o facto de serem tão concordantes, não é? Não tinha pensado desse ponto de vista, mas é verdade, a alucinação daria uma amostragem muitíssimo mais heterogénea. Mas nós temos pessoas fora da cova de Iria e vamos agora dar a palavra às testemunhas oculares que não estavam na cova de Iria. Vamos começar pelo poeta Afonso Lopes Vieira, que estava... Agora era a parte em que eu estava admirado, mas eu já tinha ouvido isto antes. Sim, porque... O quê? Havia pessoas fora da cova... Havia pessoas fora... Há testemunhas fora da cova de Iria, há várias. Vamos agora vê-las. O poeta Afonso Lopes Vieira está a 33 km em linha reta na direção do mar. Está em São Pedro de Moel. Está na praia de São Pedro de Moel, onde ele tinha uma casa de praia da sua família. Estava na sua varanda, acompanhado da sua mulher e da sua sogra. E o que ele nos conta é pouco. Não tem muitos detalhes, infelizmente, mas é o suficiente. Diz ele: nesse dia 13 de outubro, eu, que não me lembrava da perdição dos pastorinhos, fiquei encantado com um espetáculo deslumbrante diante de mim, para mim inteiramente inédito, a que assisti dessa varanda. Dessa varanda, portanto, da casa dele. São Pedro de Moel, 33,7 km de distância da cova de Iria. Segunda testemunha. A testemunha é feita já na idade adulta, uma testemunha dos anos 30. A pessoa que faz esta testemunha depois seguiu o sacerdócio, curiosamente. Se eu não estou enganado, terá sido, se não o último, foi um dos últimos padres na Índia portuguesa, antes de deixar de ser Portugal. O padre Inácio Lourenço Pereira, na altura, era um jovem de 9 anos, na aldeia de Alburitel. Alburitel dista 12,8 km, 12,9 km da cova de Iria. Então o que é que o Inácio Pereira viu? Vale a pena ler porque este é super divertido. Tinha então apenas 9 anos e frequentava a escola de primeiras letras da minha aldeia. Era meio-dia mais ou menos quando fomos sobressaltados pelos gritos e exclamações de alguns homens e mulheres que passavam na rua diante da nossa escola. Já agora Alburitel fica na serra, portanto é mais alto que a cova de Iria e vê-se de cá de cima, vê-se a cova de Iria lá em baixo. A senhora professora, senhora muito boa e piedosa, mas facilmente impressionável e tímida, foi a primeira a correr para a rua, sem poder impedir que todas as crianças
corressem atrás dela. Na rua o povo chorava e gritava. O povo de Alboritel. Estamos a 13 km da Cova da Iria. Não? Ninguém não estavam lá. Não, ninguém ouve os gritos da Cova da Iria, porque estamos a 13 km de distância. Na rua o povo de Alboritel chorava e gritava, apontando para o sol, sem atender às perguntas que aflitíssima lhe fazia a nossa professora. Era o grande milagre. A professora está desesperada. Era o grande milagre que se via distinctissimamente do alto do monte onde fica situada a minha terra. Era o milagre do sol, com todos os seus fenómenos extraordinários. Sinto-me incapaz de o descrever como o vi e senti então. Eu olhava fixamente para o sol e parecia-me pálido, de modo que não cegava os olhos. Era como um globo de neve, a rodar sobre si mesmo. Depois, de repente, pareceu que baixava em zigue-zague, ameaçando cair sobre a terra. Aterrado, corria a meter-me no meio da gente. Todos choravam, aguardando de um instante para o outro o fim do mundo. Junto de nós estava um incrédulo sem religião que tinha passado a manhã a mofar dos simplórios que faziam toda aquela caminhada da Fátima para irem ver uma rapariga. Olhei para ele. Estava como paralisado, assombrado, com os olhos fitos no sol. Depois vi-o tremer dos pés à cabeça e, levantando as mãos ao céu, caiu de joelhos na lama, gritando: Nossa Senhora! Nossa Senhora! Portanto, este incrédulo sem religião, não é? Converteu-se. Entretanto, a gente continuava a gritar e a chorar, pedindo a Deus perdão dos próprios pecados. Reparem o terror que as pessoas têm que sentir para se porem a confessar os seus pecados em voz alta, não é? À frente da aldeia toda, numa aldeia pequena, ainda por cima, é um preço alto a pagar. Depois corremos para as 2 capelas da aldeia, que em poucos instantes ficaram repletas. Durante estes longos minutos do fenómeno solar, os objetos à volta de nós refletiam todas as cores do arco-íris. Olhando uns para os outros, um parecia azul, outro amarelo, outro vermelho, etc. Todos estes estranhos fenómenos aumentavam o terror do povo. Passados uns 10 minutos, o sol voltou ao seu lugar, do mesmo modo como tinha descido, pálido ainda e sem esplendor. Quando a gente se persuadiu de que o perigo tinha desaparecido, foi uma explosão de alegria. Todos prorromperam num coro de ação de graças. Milagre, milagre, bendita seja Nossa Senhora. Tem piada dizer que aqui há uns anos, Gonçalo, fui a Alboritel à procura da escola onde estes miúdos estavam. A escola é uma típica escola do período do Estado Novo e reconhece facilmente. E hoje em dia é uma junta de freguesia de Alboritel. Ainda parece uma daquelas escolas do Estado Novo. E depois confirma isso com um morador, um senhor que já deveria ter os seus 50, 60 anos. E esse morador confirmou-me que ele era à escola primária de Alboritel, sim senhor. E também confirmou que a família dele, que já morreu, não é? Já não há ninguém vivo que tenha testemunhado o Milagre do Sol, disse-me que na família havia várias pessoas que estavam no campo e que largaram as enxadas, não é? E que viram isto e que estavam em pânico. Portanto, também uma piada, um comentário oral interessante em relação à tradição oral que eu recebi de um habitante de Alboritel. Mas seria a mesma escola? Porque, sim, sendo uma escola de Estado Novo, em princípio, em 1917 ainda não estaria construída. O edifício seria antigo, provavelmente seria um edifício antigo, não é? Porque ela claramente tem um aspecto de escola de Estado Novo, mas possivelmente ter sido construído em cima de uma escola anterior, de uma ruína anterior. Sim, isso é possível, exato. Ou seja, no fundo, a escola pode ter ficado no mesmo sítio. A pergunta que eu fiz foi muito simples. Quando eu cheguei lá, eu perguntei onde é que era a escola da aldeia em 1917, e ele não hesitou. É onde está a Câmara Municipal. E na verdade, eu já tinha essa suspeita só por ter reconhecido aquela típica estrutura das escolas do tempo de Salazar. Mas é uma boa observação, quer dizer, até poder ter mudado de lugar, não é? Sim. Sim, mas não me espanta nada que tenham construído uma escola nova por cima da antiga. Possivelmente foi isso que aconteceu. Portanto, seria um detalhe interessante de verificar. Mas o facto das pessoas se lembrarem é extraordinário. No fundo mostra que nas famílias houve uma tradição de transmissão, não é? De avô para filho, filho para neto e assim por diante, até chegar à pessoa com quem me cruzei. Exato. Vamos ouvir aqui mais 2 pessoas que estavam fora da Cova da Iria e depois passamos para a próxima objeção. Então, Albano Barros é um testemunho já tardio, feito nos anos 60, 1960. O Albano Barros era um pastor, na altura era uma criança, como muitas crianças era pastor, guardava o rebanho da família. E o Albano Barros não está na Cova da Iria, ele está em Minde. E Minde, não sabemos bem onde é que ele estaria, mas se nós fizermos a distância do centro de Minde
até à Cova de Iria são 12 km. Portanto, é uma distância parecida com Alburitel. A única diferença é que Minde está a sul, está em linha reta a sul da Cova de Iria. Alburitel está mais ou menos em linha reta a nascente da Cova de Iria. E o São Pedro de Moel está mais ou menos ali a noroeste da Cova de Iria, na praia. Portanto, vamos ver o que é que este rapaz Albano Barros disse. Eu estava a guardar ovelhas, como era a minha tarefa diária, e subitamente, na direção de Fátima, vi o sol a cair do céu. Ora bem, porquê que isto é importante? Reparem uma coisa, eu acabei de dizer que o Albano Barros está em Minde, que está a 12 km a sul de Fátima. Ora, ao meio-dia, onde é que o sol está no céu? Está a sul. A sul. Portanto, se o Albano Barros diz que viu o sol na direção de Fátima, o que é que isto nos quer dizer? Ele não está a ver o sol. Ele não pode estar a ver o sol. Porque o sol ele tem que olhar para Fátima e está a olhar para norte. Ora bem, não é? este detalhe é crucial. Ele está a olhar para norte. E se ele diz que viu o sol a cair do céu, ele não pode estar a ver o sol propriamente dito. Tem que estar a ver um efeito, um sol virtual, um efeito óptico. Pensei que era o fim do mundo. Eu estava tão distraído que não me lembro de nada senão do sol a cair. Não me lembro sequer se trouxe as ovelhas para casa, se corri, ou o que é que eu fiz. Muito bom. Detalhe importante, não é? Exato. Portanto, reparem bem como isto marcou o jovem. Vamos agora ver a última testemunha fora da Cova de Iria. A senhora Guilhermina Lopes da Silva, moradora de Leiria. E temos a sorte de ter encontrado a morada desta senhora. Não perguntei como, mas eu pesquisei, já não me recordo bem onde é que eu encontrei, mas consegui saber que esta senhora Guilhermina Silva morava na Rua Nossa Senhora da Encarnação número 20, em Leiria, que dista 16 km norte, ou vá lá, noroeste, da Cova de Iria. E então o que é que ela... Qual é o contexto? Já estava escrito no envelope. Já não sei onde é que eu vi. Eu encontrei isto, talvez em algumas memórias de Leiria, mas encontrei isto na internet. E então esta senhora estava triste, porque o marido não quis ir à Cova de Iria. Os amigos foram, os vizinhos foram, e ela ficou a fazer companhia ao marido em casa. E então ela estava no seu terraço, em Leiria, contrariada, podemos imaginar, não é? E ela diz o seguinte: eu estava a olhar para a montanha ao meio-dia. Qual é esta montanha? Serra da Aire, não é? E é preciso perceber um bocado aqui também a geografia do terreno. Leiria está mais ao nível do mar. Não está bem ao nível do mar, mas está poucas dezenas de metros de altura do nível do mar. Ela está a olhar para sul e está a ver a montanha, que é a Serra da Aire. Bom, eu estava a olhar para a montanha ao meio-dia, quando subitamente vi um grande relâmpago encarnado no céu. Ela só diz isto. Eu estou a imaginar o coitado do marido depois disto. Pois, sim. Ela deve ter ficado... Já não me deixaste ir lá, meu malandro. Quando os vizinhos voltam a casa... Bem, nesta altura do relâmpago ainda não é? Mas quando os vizinhos voltam a casa, imagina tu... Eu imagino... O marido não devia ter onde se enfiar. Eu disse-te. O marido devia estar com... Bem, nem podemos imaginar as discussões que se podem ter seguido. Sim, e outras vinganças. Por isso, este detalhe aqui é muito interessante. Temos uma senhora que está longe da serra e já não está a ver aquele fenómeno todo pirotécnico. Ela só vê um relâmpago de cor encarnada no céu. O que nos diz ou aponta no sentido de que este fenómeno, não tendo sido astronómico, mas sim meteorológico, foi um fenómeno de raio curto, não é? De alcance curto. Um fenómeno que se viu no centro do país, mas que não se viu de igual maneira. E quanto mais longe estávamos, não é? Menos detalhes víamos. Muito bem. Próxima contradição. Tanto que, como estávamos a falar há bocado, de não ser um fenómeno astronómico, em França ninguém viu nada. Por exemplo, em Lisboa, não vais mais longe. Em Lisboa ninguém viu nada. Exato. Portanto, quanto mais longe, eu acho que menos se vê. O mais a norte que há é pessoas que, anónimas, porque ninguém deixou esse testemunho, mas diz-se que pessoas viram o fenómeno na Praia da Granja, quase a chegar ao Porto, viram em Torres Novas, e a sul, eu acho que há um senhor na parede, o que é um bocado enigmático, mas é só uma única pessoa, e em Lisboa não há ninguém. A maior parte das pessoas estão no centro do país. E há pouco falavas... Isto contribui para aquilo que estávamos a falar há pouco de... Foi muito difícil negar isto, porque pessoas certo. Sim. desta região inteira, do centro do país, viram isto. Portanto, não valia muito a pena as autoridades anticlericais virem dizer às pessoas que não tinha acontecido nada, não é? Porque havia não tinha acontecido milhares de testemunhos. Quando toda a gente viu, não é? Ou seja, não vale a pena, não é? Tanto que as autoridades simplesmente da altura renderam-se, não foi? Claro.
Há bocadinho, Gonçalo, tu pediste para nós não nos esquecermos de que há testemunhas a referir horas diferentes, não é? Há quem fala no meio-dia, há quem fala na 1 da tarde, há quem fala nas 2 da tarde. Não é? Vamos agora olhar para isso muito brevemente. É muito frequente as pessoas que veem isto pela rama, não é? Superficialmente, dizerem assim, bom, essas testemunhas oculares são para descartar, porque elas nem sequer na hora acertam. Bom, vamos ver algumas coisas. Para já, nesta altura, nem toda a gente tinha acesso à hora precisa. As pessoas que tinham... Não dava para sincronizar com a internet, não é? Não havia telemóveis. E as pessoas que transportavam consigo um relógio de bolso, normalmente eram as pessoas que tinham profissões cidadinas, tipicamente, não é? A gente do campo não andava com o relógio de bolso no bolso. Dito isto, estas aparentes contradições em relação à hora do começo do fenómeno foram resolvidas nos anos 60, no começo dos anos 60, pelo matemático Diogo Pacheco de Amorim, a quem eu devo a explicação que eu aqui trago. Não é minha, é dele. E ele explica, em 1960, na revista O Instituto, volume 122, está lá explicadinho, num importante artigo chamado O Fenómeno Solar, de 13 de outubro, artigo que nós vamos partilhar com todos também na nossa pasta de recursos. Podem lê-lo. E é lá que ele explica isto. Ele diz que em 1917 havia 4 sistemas horários. Não 1, não 2, não 3, mas 4. Havia a hora solar, que era a hora do próprio Sol, medida no Observatório da Paz da Ajuda em Lisboa, meio-dia. Havia a chamada hora legal. A hora legal era somar 36 minutos e 45 segundos à hora solar. Depois havia a hora nova, que em cima da hora legal juntava-se uma hora. Portanto, a hora nova é 1 hora e 36 minutos depois do meio-dia. Lá está. É a tal 1h36 que bate certo com o que diz o advogado José Maria Almeida Garrett, que fala que eram quase 2 da tarde. Portanto, esta é a hora nova que ele está a usar. Exato. Isto tem a ver com a guerra, porque o governo republicano, para facilitar a logística da guerra, e talvez por outros motivos também, políticos que eu agora não conheço, ajustava a hora de Portugal de acordo com os seus aliados na guerra. E por fim ainda, havia a chamada hora solar nova, que era a 1 da tarde, que era somar 1 hora à hora solar. E há uma pessoa, pelo menos, que refere a 1 da tarde. Se nós então tomarmos como referência ao meio-dia solar, temos que a hora solar é meio-dia, claro, não é? A hora legal é 12h36, a hora nova é 13h36 e a hora solar nova é 13 horas. Munidos desta informação valiosa, vamos então fazer uma análise. Já está feita, eu vou só trazer-vos aqui a conclusão. Eu fui às 18 testemunhas oculares que referem hora, portanto, de 150 a 18 testemunhas que referem 1 hora, e fui buscar as horas que elas referiam. E depois aproximei à referência, ao sistema horário referencial que elas provavelmente estariam a utilizar. E isto é... Só uma pergunta, isto está no teu livro? Está no meu livro... Penso que sim, já não me recordo. Por acaso não tenho certeza se está no meu livro. Mas depois eu poderei partilhar, quem quiser, o Excel onde estão estas contas feitas. Isto é especulativo. O que eu estou a fazer é eu estou a tentar supor qual seria, das 4 referências horárias, qual seria a referência horária usada por cada testemunha, para, no fundo, confiar nela. No fundo, eu não estou a querer desconfiar da hora que alguém deu. Né? Tentando confiar na hora que alguém deu, eu procuro encaixar no horário de referência. E se fizerem esse exercício que eu fiz, que é muito simples de fazer, chego à conclusão que a maior discrepância que encontramos é de meia hora. Ou seja, se alguém se enganou na hora, o maior erro que há é de meia hora. E muito poucas pessoas têm um erro de meia hora. Quase toda a gente tem um erro de 2, 3, 4, 5, 6 minutos. Há 3 pessoas com erro de 20 minutos e há 2 pessoas com erro de meia hora. Quem tem o erro de meia hora é quem está a ver pela hora solar? Não. Quem tem o maior erro é o João Maria Lúcio Serra, que dá a hora de 14h10, quando a hora nova seria 13h46. Ele está 33 minutos atrasado. E também certo, mas a questão é, ele está a ver a hora pelo sol? Não sabemos. Nós não sabemos. A hora no relógio? Nós não sabemos. O que eu fiz foi, tentando acreditar na pessoa, não é? O que eu fiz foi, qual é o sistema solar mais próximo daquilo que ele está a utilizar, que é uma perspectiva perfeitamente razoável, não é? Eu não estou com isto a dizer que eu estou certo, não é? Estou a dizer que é razoável supor que a pessoa que nos deu 1 hora achou que era importante dizer-nos a hora, primeiro, não é? Segundo, ao dar-nos 1 hora, podemos supor que estaria a dar 1 hora mais ou menos precisa, não é? Então vamos buscar qual é o referencial dos 4 que temos que minimiza a diferença horária. E só encontramos 2 pessoas com maior diferença, que é o João Maria Lúcio Serra, com 33 minutos de diferença, e o Carlos Silva,
com maior diferença face à chamada hora nova, que era a hora que o governo usava, 13h36 horas. Mas é preciso ver que a maior parte das pessoas não tem erro quase nenhum. Isso é que é espantoso. É que destas 18, mais de metade têm um erro abaixo de 8 minutos. Só há 5 pessoas com um desvio superior a 8 minutos. De 18. 5 em 18 têm um desvio superior a 8 minutos. É que o que eu diria, olhando... é que quem não tem relógio de bolso e estima a hora pelo sol... provavelmente tem um erro muito... provavelmente não, tem de certeza um erro muito maior. Boa observação, do que quem claro. olha para o relógio. Por acaso está bem visto. Portanto, está bem visto isso. E portanto, quem se estiver a guiar pela hora solar ou pela hora solar nova, como está... quer dizer, tu também podes acertar um relógio com a hora solar, não é? Mas eu diria que é mais provável que quem siga a hora solar esteja a ver a hora pelo sol. Portanto, eu diria que as pessoas que nós vemos que têm o perfil, provavelmente utilizariam a hora solar, provavelmente só têm o erro maior. Por acaso não é. Estou a especular agora. Não, mas eu posso dizer que não é o caso. Pode ser que não é o caso, porque as pessoas que usam a hora solar são muito precisas, até por uma razão muito simples. É que a Lúcia disse sempre que era ao meio-dia, ou seja, o meio-dia já não é novidade, já é a 6ª vez que este fenómeno começa por volta do meio-dia. Okay. Há outras razões. O relógio podia estar atrasado, por exemplo. Uma explicação muito simples. Sim, podia... Ok, sim. Mas eu tentei sempre procurar a referência mais próxima por achar que se a testemunha que nos quis dar uma hora é porque isso é importante. Então agora vamos aqui sintetizar, depois destas já longas horas de conversa sobre este tema, vamos aqui sintetizar as explicações possíveis, não é? Vamos aqui tentar olhar para as explicações possíveis. Acho que há bocado foste tu que disseste, Gonçalo. A primeira hipótese é dizer que não aconteceu nada. Não é? Uma primeira via explicativa é dizer assim: o fenómeno não ocorreu. Qual é o problema? Como já vimos, há testemunhas neutras ou céticas, não é? E por isso a explicação de farsa não cola, porque há explicações. Há testemunhas neutras como o Valindo Almeida e o Barão de Alvaiazer que atestam o que viram quando tinham tudo contra o fenómeno. Por outro lado, dizer que o fenómeno não ocorreu porque houve uma alucinação coletiva, né, porque as pessoas alucinaram, também não cola, como vimos, há testemunhas fora da covadiria. Afonso Lopes Vieira, Inácio Pereira, Guilhermina Silva e o jovem Albano Barros Pastor. Por isso... Sim, eu diria que estarem fora da covadiria também contribui para o facto de não ser uma farsa, porque, em princípio, estando fora não teriam... Sim, é mais complicado combinar as coisas e fazê-las bater certo. Sim, é um bom ponto. Sim, exato. Então parece que algo aconteceu, não é? Portanto, nós tínhamos aqui duas ramificações. O fenómeno não ocorreu, já vimos que as testemunhas oculares não tornam isto provável. Algo aconteceu, o fenómeno ocorreu, mas que fenómeno foi esse? 3 hipóteses. Astronómico, extraterrestre ou atmosférico. Não se riam do extraterrestre. Não se riam, já vamos lá ver. Astronómico, o Sol moveu-se. Problema desta explicação é que nada de irregular se registou em qualquer observatório astronómico. Na tapada da ajuda, o astrónomo Frederico Ohm, que estava de serviço, fez um boletim científico em que ele disse: na ajuda, tudo normal. Não há nada desviado do habitual. Por isso, a explicação astronómica não pega. Extraterrestre. Um OVNI estaria na origem dos estranhos fenómenos que foram observados. Eu coloco aqui esta explicação, um bocado por graça, mas um bocado também por rigor histórico, porque nos anos 80, um grupo de investigadores ligados à Universidade do Porto propuseram esta tese. Eu acho que é uma tese que complica mais do que explica, na minha opinião, porque se o fenómeno foi OVNI, depois temos que explicar quem é que estava ao volante do OVNI, não é? E quem estaria ao volante do OVNI ainda por cima trazia uma mensagem de doutrina católica, não é? O que é um pouco estranho, não é? São estes terrestres que vêm de longe falar sobre pecado, sobre conversão das almas, sobre Nossa Senhora. Seriam extraterrestres bastante católicos. Eu acho que a explicação... A não ser que Cristo também fosse um extraterrestre, não é? Sim, lá está, mas teriam que ser extraterrestres muito católicos, não é? Sim. Se Cristo fosse um extraterrestre, fazia sentido que a mensagem fosse coerente. Mas eu gosto sempre de referir aqui a tese OVNI. Eu acho que o autor é o professor Joaquim Fernandes, que está associado a... Não sei se ele ainda dá aulas. Eu não acredito nisto, atenção. Não, mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa porque nós, neste Café Ciência e Fé, Gonçalo, quer tu, quer eu, temos muita consideração pelo rigor e pela seriedade intelectual.
Apesar de eu e tu, naturalmente, não acreditarmos na tese extraterrestre, há uma coisa que é absolutamente inegável. O professor Joaquim Fernandes e os adeptos da teoria OVNI, que está um bocado fora de moda, durante 20 anos escreveram obras e artigos sobre esta questão. E tanto quanto eu saiba, fora, até mais do que os católicos, e muito mais do que os ateus, certamente, fizeram algo que se deve fazer sempre. Usaram as testemunhas oculares. Ou seja, o trabalho dos defensores da tese OVNI, com o qual nós não concordamos, está baseada no contacto com as fontes. Eu acho que isso é louvável. Nós não podemos deixar de dizer que isso é louvável. Apesar de discordarmos radicalmente das suas conclusões, ao menos não são como aqueles tudólogos, não é? Aqueles opinadores de televisão que no fundo falam sobre as coisas sem as terem estudado. Não. Faça-se justiça. Dedicaram-se a isto. Numa altura também em que o tema OVNI estava mais na moda. Por acaso agora a moda está a voltar, não é? Parece que está a voltar a moda, não é? Outra vez. Mas na verdade, com cuidado, não é? E com empenho, utilizaram estas fontes para elaborar a sua teoria OVNI. E por acaso, agora, é um tema à parte, mas um dia podemos fazer um episódio sobre isto. O que é que a Igreja diz sobre esta possibilidade? Podemos, é um tema que fica para... O que é que é razoável nós dizermos? Okay, não só a Igreja, mas também podemos falar um bocadinho sobre isso. O que é que pensamos sobre isto? Mas eu diria que, pronto, além de ser uma hipótese assim rebuscada, aquilo que tu estavas a dizer é o ponto mais importante para a descartar. É o facto da mensagem ser plenamente coerente com a doutrina católica, não é? Sim. Ora bem, eu acho que aqui... Mesmo assumindo, não estando aqui a fazer uma discussão se é provável ou não, acho que isso é uma discussão para se ter com cuidado noutra altura, mas acho que isso é o ponto principal. É preciso ver o seguinte. Uma das principais razões que, na minha opinião, a explicação OVNI tem que ser descartada, para além de ser uma explicação, como há bocadinho eu referi, que complica mais do que explica, porque depois é preciso explicar de onde é que esse OVNI veio, enquanto que na explicação católica já lá está a doutrina, não é? Nossa Senhora é bem conhecida, não é? Subejamente conhecida como a mãe do nosso Salvador. A explicação OVNI não explica a previsão, ou seja, como é que a Lúcia soube do OVNI? Depois temos que ir para uma segunda teoria, uma segunda hipótese, que é a hipótese de que a Lúcia foi raptada por extraterrestres, se calhar, que lhe contaram isto, mas a rapariga não fala nada disso, não é? Portanto, se ela... E no dia em que se fez a previsão, portanto, no 13 de julho, não é? Onde supostamente ela soube, ninguém viu nada. Ninguém viu nenhum OVNI. Portanto, nem se pode dizer que sendo esta a explicação, não é? Seria estranho como é que ninguém tinha visto nada no dia 13 de julho. Exato. Portanto, na verdade, nós não estamos aqui com preconceito em relação à hipótese da existência de extraterrestres ou não. Sinceramente, não temos uma opinião formada. Podemos um dia abordar esse tema num episódio, mas neste caso em concreto do milagre do Sol, a explicação OVNI não nos parece encaixar-se nas testemunhas oculares. O que é que resta? Resta um fenómeno na atmosfera, um fenómeno atmosférico, meteorológico. A explicação meteorológica é a que mais se adequa ao que foi observado. Dentro da atmosférica, ainda há aqui duas hipóteses de explicação. Ou foi um fenómeno atmosférico meteorológico inteiramente natural, ou então foi sobrenatural. Bom, ou quando digamos sobrenatural, queremos dizer que o fenómeno meteorológico não se explica inteiramente por via natural. É isso que nós estamos a querer dizer. Um fenómeno pode ser meteorológico e ser sobrenatural no sentido em que a meteorologia entregue ela própria não criaria aquele espetáculo pirotécnico e de luzes que nós vimos, não é? Que nós vimos, não, que nós lemos nas testemunhas oculares. Ou até poderia por uma conjunção extremamente muito exótica e rara de fenómenos. Não é impossível. Não é impossível. Nós não estamos aqui para descartar essa hipótese. Mas o que me parece ser o principal ponto aqui é mesmo a questão da previsão. Ora bem, é isso mesmo. Porque mesmo que, ou seja, nós podemos imaginar o fenómeno visível em si, portanto, o milagre, com estas hipóteses, não é? Natural ou sobrenatural. Portanto, tanto pode ter sido ou uma conjunção extremamente rara de uma série de coisas extremamente raras que aconteceram ao mesmo tempo e que gerou aquilo de forma puramente natural, ou então, pronto, houve ali uma causa sobrenatural a atuar, não é? Podemos ter estas duas hipóteses. Agora, o que não se entende é como temos aqui nas notas, não é? Como é que uma criança analfabeta de 10 anos previu este fenómeno, dia, local e hora,
com 3 meses de antecedência, não é? Esse é o aspecto que torna tudo isto sobrenatural, na minha opinião. Embora a opinião dos cientistas que olharam para isto, e vamos agora dar voz a 2 deles, muito importantes, a quem eu devo muito, embora a opinião deles seja de que, mesmo assim, a meteorologia não chega. Ou seja, que a meteorologia deve ter levado ali um empurrão, podíamos usar uma linguagem assim, um empurrãozito para um efeito, para tornar, lá está, para responder ao que a Lúcia pediu, para tornar isto algo que é sinal da omnipotência divina e para que todos acreditem. E que toda a gente acredite, exato. Então aqui na reta final para este episódio, vamos aqui trazer só à memória o professor Diogo Pacheco de Amorim, licenciado em Matemáticas por Coimbra, com 20 valores ainda por cima, doutorado em Matemáticas, professor catedrático da Faculdade de Ciências e, como há pouco falámos, escreveu este artigo pioneiro, 1960, O Fenómeno Solar, de 3 de outubro de 1917. Então, vamos dar a palavra ao professor Diogo Pacheco de Amorim. Um texto que tem, portanto, 63 anos. Estes afrouxamentos da luz solar em 3 períodos sucessivos de minutos poder-se-iam explicar talvez pela interposição sucessiva entre a cova de Iria e o Sol de massas transparentes de nuvens de pequeníssimos e raros cristais de gelo ou de finíssimas poeiras que absorvessem parte da luz solar e filtrassem outra parte, deixando a primeira massa passar a luz vermelha, a segunda a azul e a terceira a luz amarela. Entre a passagem de cada massa e a seguinte, mediria o espaço de tempo em que o Sol pôde ferir a vista. Como o vento corria para os lados de Alboritel, o fenómeno poderia repetir-se em Alboritel do mesmo modo. Lá está, ele está a referir-se à testemunha Inácio Pereira. Tudo isso nos parece possível, mas de probabilidade pequeníssima. Escusado será dizer que as cores e a sua permanência se não podem explicar por causas semelhantes às das auroras boreais, porque estas só se vêem de noite e o fenómeno solar realizou-se ao meio-dia. Vamos continuar a ouvir aqui então este homem de ciência. Se a interpretação das cores e dos afrouxamentos da luz solar a que nos referimos do parágrafo anterior é dificílima, os movimentos, ele está a referir-se aos movimentos do Sol, é ultra difícil. Portanto, ele diz que ainda é mais complicado explicar os movimentos do Sol, aparentes, não é? É claro, diz ele, que nem foi o Sol em relação à Terra, nem foi a Terra em relação ao Sol, que se moveram. Porque se tal se tivesse dado, diz o professor Diogo Pacheco de Amorim, ter-se-ia desconjuntado a máquina do mundo. É uma expressão engraçada. Ter-se-ia desconjuntado a máquina do mundo. Para demonstrar esta verdade... Seria preciso postular um milagre muito maior. Ora bem, seria preciso o que aconteceu, que Deus salvasse o mundo dessa catástrofe cósmica. E que ao mesmo tempo impedisse todas as pessoas que estavam fora da cova de Iria, ou deste raio à volta da cova de Iria, no qual foi possível ver isto, de ver o Sol a fazer isso. E agora vem aqui uma frase... Seria um milagre muito maior. Vem aqui uma frase que é... Eu peço a vossa maior atenção. Os movimentos foram aparentes, mas para os tornar sensíveis... Portanto, foram aparentes porque não era o Sol, não é? Era a aparência do Sol. Os movimentos foram aparentes, mas para os tornar sensíveis... Algo de real se devia ter passado. E falámos isso no nosso episódio anterior, quando falámos sobre a natureza dos milagres. Tem que ter sempre algo de sensível. Quanto aos movimentos de translação no sentido da Terra, podem-se explicar por variações apropriadas do diâmetro aparente, quer esses movimentos sejam lentos, quer rápidos. As lentes de ar de que fala o grande astrónomo norte-americano Donald Menzel, professor de astrofísica da Universidade de Harvard, serviriam em casos excepcionalíssimos de duração para explicar essas variações de diâmetro aparente do Sol e possivelmente para explicar a variação das cores. Os movimentos bruscos de translação lateral, digamos assim a que se referem o Padre Curado e o Dr. Nascimento e Sousa, podem explicar-se também por efeitos de refração. Então aqui, trocado por miúdos, o que o professor Pacheco de Amorim está a dizer é que o ar, por ter densidades diferentes, pode se comportar como uma lente. Pode não só ampliar os objetos de forma aparente, mas pode também distorcer a cor e a radiação visível emitida por esses objetos, como é o caso do Sol. Sim, sobre a destruição que o ar pode causar na luz que passa, basta olharem para cima de um grelhador ou de uma chama quando ele está a funcionar. Se virem, nota-se sim um efeito de destruição. Sim. Ou então uma estrada, por exemplo, uma estrada num dia muito quente. Ou numa duna na praia. Sim. Aquele tremelicar acontece porque o índice de refração do ar é uma função da temperatura. E quando existem diferentes temperaturas, isso causa diferenças nesse índice de refração, que faz com que a luz não, em vez de viajar a direito, que é o que acontece quando o meio
é homogéneo, possa ser desviada. Portanto, não sei neste caso aqui, em particular, se as diferenças de temperatura seriam suficientes para isto, mas é um fenómeno que é facilmente observável nessas condições que eu estava aqui a referir. E continua ele, com lentes de ar apropriadas, poderia aparecer em vez do Sol a sua imagem real, gerada por tais lentes, o que poderia explicar os movimentos de translação, tanto lentos como rápidos. As subidas de temperatura, testemunhadas por muitos, e até o movimento de rotação, poderia ser, nesta hipótese, uma ilusão criada pelas deformações rápidas da mesma imagem real. Acabaste de dizer isso, Gonçalo. Acabaste de dar esse exemplo. Essa era uma ilusão criada pelas deformações rápidas por causa da temperatura. Algumas vezes esquecemos, diz o citado astrónomo Menzel, de que o ar é, a certos respeitos, semelhante ao vidro. Geralmente é transparente em pequenas espessuras, mas nas grandes, quando o ar tem irregularidades, pode dar lugar a apreciáveis distorções. Algumas milhas de ar... Sim, aliás... Desculpa, diz. Não, ia só dizer que quem faz a observação astronómica com base em telescópios terrestres muitas vezes até sofre com isto, porque a imagem que nós temos das estrelas é distorcida por causa destes efeitos. Certo, eles são bem conhecidos dos astrónomos, não é? Sim. De forma leve, mas que causam problemas na observação. Por isso é que os melhores telescópios estão no espaço. Ora bem, estão no espaço para evitar precisamente esta turbulência térmica. Ora, isso é uma boa observação. Exato. Algumas milhas de ar podem fazer distorções iguais ou maiores do que as produzidas por algumas polegadas de vidro irregular. O ar então atua como uma espécie de lente, em geral má, todavia muito eficaz por vezes. Esta imagem real explicaria também o fenómeno, tal como viu a Sra. Dona Maria Vieira de Campos. Falámos nela. E por certo as suas duas companheiras e quem estava perto delas. Explicaria perfeitamente a passagem do depoimento do Dr. Almeida Garrett, na qual ele diz que as nuvens davam a impressão de passar por trás do Sol. Explicaria também a descida em zigue-zague, tal como foi vista em Alboritel. A hipótese das lentes de ar tem a vantagem de dar uma explicação unitária a todo o fenómeno. Portanto, extraordinária explicação meteorológica. E o segundo homem de ciência que queríamos trazer aqui, já falámos nele no início deste episódio, o Padre Stanley Aki, a quem todos nós portugueses devemos muito por ter escrito um livro estupendo sobre o milagre do Sol. E o Padre Aki atualiza a tese do Diogo Pacheco de Amorim, por volta do final dos anos 90. E então, nas palavras do Padre Aki, vou agora citar da primeira edição da Enciclopédia de Fátima, no artigo Milagre do Sol, diz ele: a explicação, portanto, do que se observou, está no facto de duas correntes de vento que se encontrem no ângulo poderem fazer com que uma massa de ar entre em movimento rotativo. Caso haja uma inversão de temperatura, portanto, isto é quando o ar desce em vez de subir. O ar normalmente sobe, o ar quente, mas quando o ar quente desce chama-se inversão térmica. Caso haja uma inversão de temperatura, essa massa não só rodará, como também será puxada para cima e para baixo, e muito provavelmente seguindo uma órbita elíptica. O tamanho de uma tal lente de ar pode variar entre poucos metros e 30 ou mais metros. Se além disso se encher de partículas de gelo, poderá fragmentar a luz do Sol em várias ou pelo menos algumas cores do arco-íris. O caráter milagroso dessa lente de ar deve ser procurado na formação que se criou por cima da cova da Iria. Portanto, ele acha que a formação também é milagrosa. E na previsão do momento feita por Lúcia meses antes. Bem como no facto de a lente de ar, sendo tão frágil, ter mantido a sua forma durante mais ou menos 15 minutos, depois de descrever 2 ou 3 percursos elípticos na direção da Terra. A explicação dos acontecimentos por meio de uma lente de ar dá conta, de forma satisfatória, de um complexo conjunto de ocorrências que são miraculosas na medida em que são imprevisíveis e muito raras. Portanto, por serem imprevisíveis, como vimos na nossa introdução sobre milagres, por serem imprevisíveis, não vão decorrer do curso normal da natureza. Por isso é que são imprevisíveis. Já agora, o Padre Aki, não falamos sobre a sua competência científica para falar sobre temas de ciência, para além de ter um doutoramento em teologia em 1950 em Roma, tirou doutoramento em física em Nova Iorque em 1958, na Universidade de Fordham, e o seu orientador de tese foi nada mais nada menos do que o Prémio Nobel Victor Hess, que descobriu os raios cósmicos. Portanto, o Padre Aki foi aluno de doutoramento, não só era um estupendo teólogo, historiador de ciência, mas foi aluno de doutoramento e trabalhou no laboratório com o Prémio Nobel Victor Hess.
Portanto, respeito. Portanto, alguém tem aqui bastante competência nesta área. Respeito. Estamos na reta final, Gonçalo. Acho que estamos a chegar ao momento de concluir. Eu só acrescentar que acho que a parte dos cristais de gelo é importante aqui na questão das cores. Sim. Porque é mais ou menos o que acontece com o arco-íris. E com os prismas de vidro, por exemplo. Sim, com os prismas de vidro. Acontece, estávamos a falar do índice de refração, que afeta a velocidade da luz nos meios. E além de ser uma função da temperatura, também é uma função do comprimento de onda. Portanto, se nós estivermos no vácuo, normalmente, independentemente do comprimento de onda, ou seja, da cor da luz, a velocidade é sempre a mesma e, portanto, a luz branca emitida pelo Sol chega à Terra e continua a ser branca, porque ela veio toda à mesma velocidade, mas quando passa por um meio, tem esta característica em que tem um índice de refração diferente conforme a cor da luz, e significa que luzes com cores diferentes vão andar nesse meio a velocidades diferentes, e não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes, mas isso vai fazer com que elas se desviem, e portanto numa direção vai a luz vermelha, noutra direção vai a luz verde, e por aí fora, e temos uma separação das várias cores que é possível ver, e é isso que se vê num arco-íris, e provavelmente é o que estará aqui em causa. E agora um comentário de especulação. Quando as pessoas testemunham sequências de cores diferentes e até cores diferentes, não é? Ou cores diferentes ou na mesma sequências com cores diferentes, isto pode-se explicar de duas maneiras. Aliás, de várias maneiras. Ou uma questão de memória, há pessoas que gostam mais de umas cores e fixam mais umas cores do que outras. Pode-se explicar, como estavas a dizer, Gonçalo, que o fenómeno do prisma faz com que as cores tenham um encadeamento sequencial no tempo, à medida que os raios de luz branca se vão refratando das cores do arco-íris, mas, ponho eu em cima da mesa esta especulação, se calhar o ângulo de observação, ou seja, o ponto em que cada pessoa estava na cova da Iria, se calhar isso também afetava a sequência de cores que elas viram. O que é que te parece, Gonçalo? Não é de todo improvável? Não me parece improvável. Eu estava mesmo a pensar nisso. Ou seja, teríamos que ir ver em detalhe, mas parece que tenho memória de um destes que nós lemos, em que dizia que primeiro tinha visto o roxo, tinha começado por ver o rosto, depois ao fim de um bocado viu o amarelo, e acho que... Há discrepâncias nas cores e na sequência. Ou seja, pode haver discrepâncias, ou seja, teria que ir ver com atenção. Mas o que eu estou a querer dizer é que essas discrepâncias podem-se ver a várias razões, mas podem-se também ver ao facto de que, como estavas a explicar, a luz refratada vai aparecer diferente à pessoa consoante o ponto em que ela está. Ou isto não faz sentido? E a princípio... Sim, faz sentido. E em princípio, ou seja, se estivermos a olhar para um prisma, por exemplo, as cores saem sempre pela mesma ordem. Aqui neste caso, não sendo uma coisa uniforme, não sei se seria assim tão linear dizermos que a ordem era aquela. Mas, por exemplo, eu para ver o arco-íris tenho que estar numa posição específica, a um ângulo específico. Se eu não tiver, não vou ver o arco-íris. Quem sabe, sabe isto pode explicar porque estas cores do arco-íris apareceram a pessoas diferentes em alturas diferentes. Mas isto é mais especulação. Sim, isso é... Sim, aliás, se tu quiseres encontrar um arco-íris, é muito simples, porque ele está sempre no mesmo sítio. Tu pões-te de costas para o sol, olhas para a sombra da tua cabeça e andas para cima cerca de 40 graus, mais ou menos. Não me lembro agora do ângulo exato. Mas se existir um arco-íris, está nesse sítio. Mas isto é com o fenómeno do arco-íris, mas pronto, lá está. A cor que se vê depende do ângulo em que se está relativamente à posição da lente. Igual. Eu fazia, antes de nós concluirmos a sessão 2, fazia mais uma observação, porque por vezes as pessoas costumam dizer, mas e repetições do milagre do Sol, porque quase todos os anos, não é, aparece sempre uma fotografia que normalmente é uma fotografia de um fenómeno perfeitamente conhecido, que é o fenómeno do halo solar. E as pessoas acham que esse fenómeno do halo solar é o milagre do Sol. Bom, não. O que se viu em Fátima não tem nenhuma característica do fenómeno de halo solar, que é um fenómeno bastante conhecido. A não ser se quisermos dizer que o halo solar também implica partículas, cristais de gelo e partículas de água na atmosfera. Se quisermos dizer isso, sim. Então tem essa... Pois, pode ter algumas semelhanças. Alguns fenómenos comuns, alguns mecanismos da explicação. Não é? Sim, alguns mecanismos comuns, mas... Agora, não se compara com este fenómeno com 3 fases e, sobretudo, nenhuma das alegadas repetições do milagre do Sol foi prevista com 3 meses de antecedência. Sim, ou vê o Sol a subir e a descer. Sim, isso também não. Se vê o Sol a subir e a descer. Sim. Então, resumindo, tudo indica que o fenómeno 13 de outubro, à luz das testemunhas oculares, foi meteorológico.
Um mecanismo desconhecido, provavelmente meteorológico, complexo, que envolve vento, refração da luz branca, calor, radiação infravermelha, que é calor. Apresenta características que impedem uma explicação inteiramente natural porque foi previsto na data, hora e local por uma criança analfabeta com 10 anos de idade. O fenómeno deu-se ao meio-dia, com o Sol no zénite, no seu ponto mais alto, quando as perturbações atmosféricas são menores. Isto não se deu nem ao nascer nem ao pôr do Sol, que é quando a radiação solar tem que atravessar mais camadas atmosféricas. Aqui não, é quando o Sol está a pique, que é o momento... E lá está que sofre mais efeito das tais deformações, não é? Aliás, o sol ao pôr do sol é vermelho precisamente porque o vermelho é a cor que sofre menos deformação e, portanto, é aquela que segue em frente. As outras vão todas noutras direções. São fardadas nas direções. Por isso, a hora ideal para gerar um falso efeito solar seria ao pôr e ao nascer do sol, não é ao meio-dia. O meio-dia é a hora mais improvável. Exato. Depois, o fenómeno... E já agora o sol... É só dizer que já agora o céu é azul porque a cor que sofre mais deformação é o azul. E por isso espalha-se em todas as direções, não é? Sim. Portanto, quando estamos a olhar para um ponto do céu em que o sol não está, a cor que nós vamos ver é aquela que sofre mais deformação, sofre mais variação da direção, que é o azul. Portanto, já agora, e esse fenómeno chama-se dispersão de Rayleigh. Excelente. Se estiverem interessados. Nada como ter um físico, pai. Eu, por acaso, os meus filhos já me tinham perguntado, pai, porque é que o céu é o azul? E eu disse-lhes, é melhor ir ver à Wikipédia. Mas assim, ficamos aqui, Gonçalo, com a tua explicação, que é muito melhor do que mandar... Olha, vai procurar, vai investigar. Roda de fogo de artifício, que foi visto na fase 2. Coloria o horizonte, coloria as pessoas, coloria objetos com cores diferentes. Uma lente de ar, que é a melhor explicação que estes dois homens de ciência nos puseram, o Diogo Pacheco de Amorim e o Padre Iaki. Uma lente de ar que persistiu 8 a 10 minutos, sendo frágil, persistiu durante este tempo, sem se desfazer, em rotação, enquanto subiu e desceu várias vezes. Se houve inversão térmica, que é uma corrente de ar quente descendente, esta corrente de ar quente descendente pode explicar duas coisas. Pode explicar o descer da lente de ar, empurrada pela inversão térmica, pela corrente de ar quente, e pode também explicar o secar rápido das roupas, que numa manhã de outubro é um pouco exótico. Finalmente, não há explicação natural para as colunas de fumo branco, que se levavam na azinheira sem que nada ardesse no local. E vamos ficar por aqui. Fica feito também o convite para nós não confundirmos a visão sobrenatural e interior que as crianças disseram que tiveram, não confundir isso com o fenómeno de 13 de outubro, chamado Milagre do Sol, que foi um fenómeno observado por milhares de testemunhas oculares. Só chegaram até nós cerca de 150. Dezenas de milhares. Mas dezenas de milhares. Por isso, não confundir aquilo que é observado empiricamente por uma quantidade imensa de gente com o fenómeno bem conhecido dos místicos, que é o fenómeno da visão interior, que nós podemos confiar que as crianças tiveram, essa visão interior, porque elas pediram um sinal, com 3 meses de antecedência, a Lúcia, previram o sinal, como atestação de que elas não estavam a mentir. E por isso a razão pela qual nós acreditamos nas visões interiores de Fátima e na mensagem de Fátima é por causa deste milagre muito público, chamado Milagre do Sol. Sim, no fundo é o selo da autenticidade é isso mesmo. daquilo que elas estavam a dizer. Não é? Foi assim que foi pedido. Dê-me um sinal, pede a Lúcia, para que todos acreditem. E vamos chegar por aqui. Esperamos que tenham gostado. Coloquem-nos as vossas questões, objeções, protestos, reclamações. Temos todo o gosto em mastigar tudo isso e voltar cá para continuar este tema tão fascinante e que tanto fascina os portugueses, não é? Apesar de polarizar o debate, não é? De forma muito, às vezes por vezes agressiva e violenta, o convite que nós gostávamos aqui de deixar, eu e tu também concordarás comigo certamente, Gonçalo, o convite é que nós só podemos debater estes temas de forma serena, conhecendo as fontes. Claro. Sim, acho que é o mínimo, não é? Ou seja, eu não posso querer pronunciar sobre o que é que aconteceu naquele local sem ler o que é que as pessoas que lá estiveram escreveram. Sem ler, sem comparar, sem fazer contagem estatística, sem ver as características consonantes e dissonantes, sem ler dos cientistas as hipóteses que estão em cima da mesa, não é? Astronómicas, meteorológicas, etc. Não é? Pesar tudo. Exato.
e chegar a uma conclusão. Apesar de tudo, e avaliar isto e tirar uma conclusão. E já agora não queria que fechássemos aqui este episódio, que provavelmente vai ter várias partes. Estou aqui a ver pela duração vamos ter que partir isto em fascículos. Exato. Mas não queria fechar isto sem deixar de recomendar o livro extraordinário que são as Memórias da Irmã Lúcia, em que, apesar de não fazer esta análise do fenómeno que nós fizemos aqui, portanto isto é outro ponto de vista, portanto as Memórias da Irmã Lúcia com a sua mensagem, com aquilo que ela viu, com aquilo que ela descreve, para mim, pelo menos dos livros que eu li, foi daqueles que mais me marcou ver a vida dos pastorinhos e a sua simplicidade e a forma como isto mexeu com eles e os converteu e fez deles santos, não é? E comigo, Gonçalo, posso partilhar até o detalhe pessoal de que até quase aos meus 30 anos eu não ligava rigorosamente nada a Fátima. Não tinha o hábito de ir a Fátima, não era devoto Nossa Senhora de Fátima. Não é uma devoção obrigatória, apesar da Igreja lhe dar toda a credibilidade da autenticidade, não é? E foi o Milagre do Sol que me puxou, a palavra certa é puxou, que me puxou à força para olhar para o tema de Fátima. Portanto, eu concordo inteiramente com o que acabaste de dizer, Gonçalo. Ler as Memórias da Irmã Lúcia, colocando em pausa as ideias pré-concebidas que nós recebemos, ou da comunicação social, ou de familiares e amigos que não acreditam, tentar colocar tudo isso em pausa e ler com olhos frescos a memória... Nada como ir às fontes. A memória prodigiosa da Irmã Lúcia, uma memória para detalhes e para aspectos minuciosos. Ela tinha uma memória gigântica para precisões e para detalhes. Não se esquecia das coisas mais ínfimas. E tudo isso traz um caráter de grande autenticidade à vida da Irmã Lúcia e ao que ela contou acerca dos seus 2 primos que, infelizmente, a doença levou muito cedo. Seria a vontade de Deus que eles fossem mais cedo. Infelizmente para nós cá ficamos. E por isso não deixem de aproveitar este tema do Milagre do Sol, sobretudo se estes temas de ciência e de fé vos interessam, para revisitar Fátima aos olhos da ciência. Foi precisamente o que eu fiz e nunca imaginei que iria escrever um livro sobre esse assunto e afinal escrevi. Se me perguntassem quando eu tinha 20 anos se isto podia acontecer, eu diria no way, nunca, nem pensar. Não, e ler as Memórias da Irmã Lúcia depois de estudar o Milagre do Sol, é completamente diferente. Que existe este selo de autenticidade, é completamente diferente. Muda completamente a forma como se olha para as coisas. Já é extraordinário, mas tendo esta bagagem muda completamente. E pronto, acho que ficamos por aqui. Foi extraordinário vermos este tema que nos diz tanto, não é? Tanto pessoalmente como enquanto portugueses, não é? E pronto, olha, Bernardo, queria-te agradecer. Eu é que agradeço, Gonçalo. Mais uma vez este bocadinho, este convidado especial que tivemos aqui hoje. E agradecer sobretudo o tema do Milagre do Sol. A paciência dos nossos ouvintes, não é? Porque só mesmo alguém, ou que já é santo, ou que vai a caminho da santidade, é que nos atura aqui estas horas todas. Esperamos que tenham gostado. Exato. E até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. E pronto, voltamos em breve. Até breve. Um abraço. Até à próxima. Final desta nossa saga sobre o Milagre do Sol, terminámos a terceira e última parte deste episódio, em que analisámos os vários testemunhos oculares ao Milagre do Sol e procurámos possíveis explicações para este fenómeno. E vocês, o que é que acharam? Acham que a evidência é convincente? Ou acham que há explicações alternativas para aquilo que se observou? Não deixem de nos deixar o vosso feedback nas caixas de comentários das várias plataformas ou enviar, por exemplo, para o nosso e-mail. Esperemos que tenham gostado da discussão deste tema. Não se esqueçam de pôr gosto e comentar este episódio, partilhar com os vossos amigos ou então com os vossos inimigos. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.